Paz, nosso Senhor Jesus, espero que estejam todos bem. E hoje vamos estar a ver Romanos, capítulo 2. Mas antes de nada, vamos fazer a nossa oração pelo Espírito Santo que venha falar com o coração de cada um de nós. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ó Espírito Santo, nesse momento, meu Pai, nós clamamos pela Tua presença, que o Senhor venha tocar os corações, que o Senhor venha trazer uma liberdade, meu Pai, uma liberdade espiritual, porque nós sabemos que sem o Senhor não conseguimos avançar sem o Senhor, meu Pai. Tudo parece nada, tudo parece cansativo, porque o Teu fardo é leve, Jesus. Então, nesse momento, entregamos tudo nas Tuas mãos para que seja o Senhor a nos guiar. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Então, em Romanos capítulo 2, fala sobre a imparcialidade de Deus. Então, começa falando assim: portanto, é inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Aqui o primeiro ponto que Deus nos fala é que não há desculpa, não há explicação, não há e tentar buscar, não é porque eu fui vítima, não é porque eu também não sou bem assim, é porque eu não faço. Não há desculpa para quando nós julgamos o outro, condenamos o outro. Por quê? Porque nós fazemos o mesmo e por vezes fazemos até piores do que o outro. Então ele fala aqui que quando julgamos o outro, quando condenamos o outro, estamos a nos condenar a nós mesmos. Porque nós, na Bíblia mesmo fala, porque olhamos para o mal que está no outro, porque olhamos o cisco que está no olho do outro e não paramos para olhar no que está em nós mesmos. Porque muitas vezes, eu posso falar por mim, antes de começar o caminho da fé, muitas vezes quando eu criticava a vida do outro, eu fazia o mesmo. E é tão forte porque mesmo eu fazendo o mesmo que eu estou criticando a outra pessoa, eu ainda continuava lá. E vinha essa acusação na minha mente, porque o Espírito Santo nos deu a todos uma consciência para saber o que é bom e o que é mau. Vinha a acusação na minha mente de que eu estava a praticar a mesma coisa e até pior do que o outro. Mas a mente estava tão cauterizada, a mente já estava tão acostumada a esse pecado, que eu já era, não, é que feio o que está fazendo, porque estamos sempre preparados para julgar o outro. Estamos sempre preparados para condenar o outro. Mas não reparamos nos nossos erros. Não reparamos que nós também somos seres humanos, que nós também falhamos. Entende? Então, eu julgava a pessoa, mas eu estava a fazer o mesmo que a pessoa estava a fazer. Mas como ninguém via, como ninguém sabia, então eu continuava lá. Mas ele fala aqui que não há desculpa. É inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas a outro. Pois tu que julgas fazes o mesmo. Então nós temos que entender que Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. E se Ele não colocou a mão em nós, é porque Ele teve misericórdia em nós. Então, porque se Deus teve misericórdia em nós, sabendo que nós fizemos coisas erradas, estivemos em pecados, e porque Deus então não vai ter misericórdia do outro? Porque Deus não vai perdoar o outro? Será que nós somos melhores do que o outro? Ou será que Deus faz acepção de pessoa? Deus tem filhos prediletos? Filhos preferidos? Não, é a misericórdia dele. E é tão mal porque é triste. Porque Deus tem misericórdia de nós. Mas nosso coração não quer que nós tenhamos misericórdia do outro. E é triste ainda mais de que o que estamos a julgar o outro, condenar o outro, nós também fazemos. Ou já fizemos lá atrás. Talvez hoje nós temos uma vida que já em Cristo Jesus, já vamos para um melhor caminho. Mas pelo fato de ir para o melhor caminho, já nos sentimos e como eu posso dizer, já superiores, já aí no alto nível de julgar o outro que ainda está no mesmo erro que nós cometemos lá atrás. Porque hoje Jesus Cristo, pela honra e glória e pela sua bondade e misericórdia, nos lavou do pecado, nos tirou do caminho errado. Mas há outros que ainda estão. E pelo fato de Jesus Cristo já nos curou, já nos libertou, não quer dizer que somos superiores a outro. Não quer dizer que o outro que ainda está na perdição, na vida errada, no pecado, não quer dizer que eu agora sou perfeita. Não. Agora tem que ser testemunha viva de Jesus Cristo para fazer com que o outro veja a mudança que Jesus Cristo pode fazer na nossa vida. Porque tem pessoas que são escravas do pecado, não porque querem estar dentro desse pecado, mas não conseguem sair e não entendem que a única pessoa que pode ajudar para sair desse pecado é Jesus Cristo. Então não vamos nos sentir tal, hoje Jesus Cristo me restaurou, hoje eu tenho a vida restaurada, hoje eu tenho as minhas bênçãos, isso mais o outro, mas desde que vemos que o outro está a fazer o mesmo erro que nós fazemos no passado, já estamos preparados para apontar o dedo para julgar.
Sem parar para pensar que antes nós vivíamos nesse erro, vivíamos nesse pecado. E pela misericórdia de Deus, hoje estamos afastados disso. Mas isso não nos faz superior a outros, pelo contrário. Isso nos faz reflexionar e pensar, olha, antes essa era a minha vida, antes esse era o meu hábito, o meu pecado. Mas hoje Jesus Cristo me lavou e hoje eu vou ser a testemunha viva de levar para os outros vida, levar para os outros esperança que Jesus Cristo salva, cura a ferida da alma. Mas normalmente fazemos ao contrário. Jesus Cristo já me deu uma bênção, Jesus Cristo já me curou, já me restaurou. Eu, em vez de levantar o outro, sabendo que eu antes já estava no fundo do poço como ele, eu vou lá, assim, para julgar. Porque hoje, como estou bem, então agora tenho o direito de julgar e fazer mal para o outro. Mas a palavra de Deus mesmo fala, aquele que está de pé, vigie para não cair. Porque é fácil cair. Cair é fácil. Nós pensamos que cair precisa de muita coisa. É fácil. Às vezes uma conversa assim que parece inocente é suficiente para nos fazer cair. Às vezes uma olhada assim inocente é suficiente para nos fazer cair. Às vezes um sentimento assim de cobiça é suficiente para nos fazer cair. Um sentimento de inveja, de rancor, de ódio, de mal que entra no nosso coração é suficiente para nos fazer cair. Então não pensamos que para cair é assim, não. Porque entra sutilmente, a pessoa não sente. Sutilmente. A pessoa talvez está esperando uma bênção em Deus, a bênção ainda não chegou, mas a amiga teve, a vizinha teve, a irmã teve. Ou qualquer pessoa bem perto teve. Ela fala assim, eu estou a lutar tanto, ainda não tenho essa bênção, e a outra já tem. Então dentro dela começa a entrar esse sentimento aí. Em vez de falar, Espírito Santo, entrou um sentimento ruim dentro de mim, limpa meu coração. Não, ela deixa aí dentro do sentimento. E de repente, quando ela for lá ver, vai passando os dias. Quando ela for lá ver, já está com um sentimento podre dentro dela. E aí nem sentiu. Outra vez seja cobiça, ou uma mágoa, ou um rancor, que ela quando vê se dá conta, já está a olhar a outra pessoa com maus olhos. Então, é fácil cair. É fácil. O difícil é se levantar. O difícil é reconhecer que precisamos da ajuda de Deus. O difícil é ir da presença de Deus e falar, meu Pai, tira-me esse ódio, essa mágoa, esse rancor entre mim, porque eu sinto que isso não agrada ao Senhor. Essa parte é o difícil. Mais fácil, cair assim. Simplesmente estou com uma necessidade, então eu vou lá e mergulho de cabeça num negócio que eu nem sei do que é, e de repente eu me vejo aí no meio do caos. Entende? Então, aqui Deus nos convida para ter cuidado quando nós queremos julgar o outro. Porque às vezes julgamos o outro, falamos, não, porque isso é... Ai, ou simplesmente, o outro está falando mal da minha vida, está a caluniar, E nós não paramos para pensar que nós também lá atrás já julgamos a outros, ou que às vezes julgamos a outros, às vezes condenamos a outro, às vezes falamos mal da vida do outro, às vezes estamos aí, fofoca da vida do outro. E na parte, em Provérbios, agora não lembro o capítulo, em Provérbios há uma parte que fala assim, sim. E nós estamos agora mesmo contritos porque pessoas falam mal de nós. Mas temos que lembrar que nós também lá atrás já falamos também, criticamos, fofocamos na vida de muitas pessoas. Então agora vamos fazer de vítima. Está falando mal de mim, está falando mal da minha vida. Não. Temos que entender que nós também já fizemos isso. Então é pedir misericórdia a Deus que perdoe nossos pecados, nossas ofensas. E também que perdoe aqueles que nos estão ofendendo. Porque é Deus que faz justiça. Mas Deus faz justiça na vida de quem é justo, na vida de quem reconhece seus erros com arrependimento e fala assim, meu Pai, eu confesso que eu errei, corrige-me, faz-me andar nos caminhos corretos. Porque eu, por muito tempo, falava, meu Deus, faz justiça na minha vida, e olha como estão a falar da minha vida, olha isso, a injustiça que eu estou a passar. Mas o Espírito Santo falou assim, sim, eu posso fazer justiça na tua vida, claro que sim. Mas primeiro, começa a ser uma pessoa verdadeira, começa a ser uma pessoa justa, a andar nos meus caminhos, aí sim eu vou fazer justiça na tua vida. Mas como é que tu queres que eu faça justiça na tua vida se és uma pessoa falsa? Uma pessoa que vive da aparência, uma pessoa que ora fala a verdade, ora fala a mentira. Uma pessoa que é injusta, porque só vê pelo seu nariz, só vê pelas suas, pelas suas coisinhas, mas pelo outro é egoísta. Deus falou assim comigo. E aí eu entendi que primeiro eu tinha que curar dentro de mim, primeiro eu tinha que me corrigir. E quando eu coloquei a mentira de lado, porque às vezes vem uma vontade de falar mentira porque é algum benefício, eu falo, não quero porque eu sei do que eu passei. Porque mentira sem a proteção de Deus, eu não quero. Não, eu prefiro contar a verdade, ficar com meu Deus aí, protegendo-me, de contar mentira e estar aí, sufocada aí com a mentira aí, e cada dia buscar uma outra mentira para poder dar suporte à mentira que eu contei. Então,
Se nós queremos ver a mão de Deus sobre nós, se nós queremos ver a justiça de Deus sobre nós, vamos andar na verdade, na justiça. Entende? Porque aí é onde Deus se manifesta. Então, quando eu entendi que eu tinha que ser verdadeira, quando eu entendi que mesmo com benefícios de mentir, mesmo com oportunidade de mentir, de fazer injustiça para conseguir algo para mim, eu entendi que eu não quero. Então, Deus sempre estava aí presente para fazer justiça na minha vida. Sempre. Sempre para honra e glória dele. Então, aí, aqueles que falavam mal de mim, caíam por terra. Aquele que queria fazer maldade para mim, caía por terra. Aquele que fazia justiça na minha vida, caía por terra. Mas antes, eu estava reclamando a Deus de uma coisa que eu não fazia. Como é que é isso? Para que Deus faça justiça na minha vida, eu tenho que andar na justiça. E eu vim entender isso a partir do momento que eu comecei a andar na justiça. E nesse mundo, andar na justiça e verdade não é fácil. Aquele que diz, não é fácil, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, porque para andar na justiça e na verdade, vamos ter que desagradar a muitas pessoas. Vamos ter que renunciar às nossas vontades. Entende? Para poder andar na justiça e na verdade. Porque normalmente o nosso coração não quer. Mas Deus nos convida a andar nesse mundo de justiça, não com justiça e verdade, para que seja Ele a colocar as coisas no lugar. Ok? No versículo 2 fala assim: e bem sabemos que os juízos de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Então aqui é o que eu acabei de falar agora. Aquele que quer ver a justiça de Deus na sua vida tem que obedecer a Deus. Porque aqui ele fala que bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Aquele que é justo, aquele que é verdadeiro, descansa em Deus. Está a andar na verdade e na justiça, mas ainda assim estão a atormentar a tua vida. Descansa em Deus. O outro está a pisar em cima de ti. Descansa em Deus. Descansa nele. É Ele quem vai fazer a tua justiça. É Ele quem vai colocar o leão, a raposa, a cobra e o lobo com a boca fechada. Vão estar famintos, com vontade de te devorar, mas não vão conseguir porque Deus vai fechar a boca do leão. Entende? Mas para isso temos que andar no caminho dele. Ok? Para que ele possa fazer justiça. Porque eu só vi a mão de Deus na minha vida a partir do momento que eu entendi que eu tinha que deixar a aparência, que eu tinha que deixar a hipocrisia, que eu tinha que deixar de ser injusta, porque eu queria que Deus fizesse injustiça na minha vida, mas eu estava sendo injusta. Eu estava sendo mentirosa. Eu estava no mundo da aparência. Então Deus não conseguia fazer. Não é porque Deus não pode. É simplesmente que Deus é justo. Mas quando nós sacrificamos as nossas vontades, quando sacrificamos aquilo que nós queremos fazer, mas sacrificamos porque falamos assim, não, é Deus quem vai me defender. Ele vai, porque Ele não é permitir nem filho, não é para se arrepender. Mas para isso, temos que obedecer. Ok? Então, no versículo 3 fala assim: e tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás do juízo de Deus? Ou seja, nós muitas vezes julgamos o outro, não? Condenamos o outro. E pensamos que vamos escapar da justiça de Deus. E pensamos que Deus não vê o que estamos a fazer de errado. Pensamos que Deus não sabe o que está dentro do nosso coração, o que estamos a maquinar, o que estamos aí, remoendo aí dentro de nós aí para fazer o mal ao outro. Pensamos que Deus não vê. Só que Deus é misericordioso. Só que Deus dá essa oportunidade de nós podermos ter esse espírito de arrependimento e falar: meu Pai, eu errei. Meu Pai, eu confesso que eu fiz o que era errado. Me perdoe, me corrija. É diferente. É diferente. Entende? Então é por isso que ele fala aqui: fazendo tu essas coisas, escaparás ao juízo de Deus. Escaparás da mão de Deus. Então, vamos parar para pensar. Se temos pessoas que julgam o outro e condenam o outro, mas no fundo estamos a fazer pior do que o outro, ou o mesmo que o outro. Ou simplesmente já fizemos coisas erradas lá atrás e pensamos que hoje, por conhecer a Deus, por estar lá de Deus, nós somos os santinhos, nós somos aqueles que são intocáveis. Não, para ser intocáveis, temos que entender que temos que andar com Deus, temos que obedecer a Deus. Para ser intocáveis, temos que obedecer a Deus, na justiça e na verdade. Ok? E se sabemos que não conseguimos fazer isso, vamos clamar a Jesus Cristo para que nos ajude. Ele é fiel para nos ajudar. Ele não nos julga, mas sim, Ele é fiel para nos levantar e nos corrigir. Ok? Então, no versículo 4 fala assim: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento?
Então, Deus quando dá a misericórdia dele, Deus quando é paciente conosco, Deus quando é misericordioso conosco, não é para continuarmos no pecado, não é para continuarmos na mentira e na injustiça, não. É para que haja um arrependimento. É para que haja um arrependimento, porque nós quando começamos a ter esse espírito de arrependimento, Deus vem e nos mostra que Ele não nos julga, mas sim que Ele quer nos salvar, que Ele quer nos tirar do erro. Entende? É por isso que ainda não aconteceu nada conosco. É por isso que ainda ninguém descobriu nada. Por quê? Porque Deus está tendo misericórdia de nós. Ele está a ouvir que estamos a julgar o outro, estamos a condenar o outro, mesmo cometendo o mesmo erro ou um erro ainda pior. Mas Ele é tão misericordioso, tão bondoso, que Ele fala assim, vou ter paciência com essa pessoa, com essa criatura. Vou dar o espírito de arrependimento dentro dela para ver se ela se arrepende do que está a fazer, para ver se ela entende que o que está a fazer é errado. Entende? É por isso que ainda não aconteceu nada conosco. É por isso que ainda não descobriram nada. Porque Deus está a colocar a misericórdia. Mas quando nós pensamos que não, eu vou abusar da misericórdia de Deus, eu vou abusar da bondade de Deus, porque é infinita, vamos para baixo. Vamos para baixo, porque tudo tem limite. Tudo tem o seu limite. Então não vamos querer pecar agora mesmo aqui, porque Deus é misericordioso e Deus é bondoso. Não. Ele dá a sua misericórdia, mas tudo tem limite. Então vamos aproveitar. Se estamos a ser pessoas que condenamos o outro, julgamos o outro, mas estamos a fazer coisas erradas, então vamos pedir a Deus misericórdia. Ok? Vamos pedir a Deus misericórdia para que Ele venha nos ajude. Para honra e glória no nome dEle. Ok? Depois fala assim, no versículo 5. Mas segundo a tua dureza a tua dureza e teu coração impenitente, enterrarás ira para ti no dia da ira Jesus Cristo, no dia da ira da manifestação do juízo de Deus. Ok? Então fala assim, segundo a dureza do nosso coração, segundo a nossa teimosia, não? E a nossa ira chega até o ponto de não querer ouvir a Deus, de não querer andar nos seus caminhos, de não querer obedecer o que Ele está a dizer. Vai chegar um ponto onde o nosso coração vai ficar duro. Vai chegar um ponto que a ira vai falar mais alto, vai manifestar mais alto que a voz de Deus. Por quê? Vai chegar um ponto que nós vamos julgar o outro, mas já estamos tão envenenados, tão contaminados por aquilo que é mau, e que chega um ponto já que pensamos que é normal. Chega um ponto já que pensamos que isso não é nada mal, que isso, olha, Deus entende, porque eu também já passei por isso. Deus entende, porque também já me julgaram. Deus entende, porque eu também já sofri tanto. Então, por isso que Ele fala aqui, enterrarás, não? Colocarás como o tesouro, não? Ira para ti no dia da ira, no dia da ira da manifestação do juízo de Deus. Então, aqui temos que entender que quando nós não ouvimos a Deus, tudo aquilo que vem no nosso coração, sentimento e emoções, vamos colocar como nosso tesouro. Vamos colocar na frente. Porque Ele me fez mal, então eu vou fazer. Ele me fez sofrer, então eu vou fazer. Ele me caluniou, então eu vou fazer também. Eu vou fazer também. Então, é isso que vai fazer com que, nesse dia, quando se manifeste o juízo de Deus, nós vamos entender que não é castigo de Deus. Somos nós mesmos a colocar a nossa cabecinha lá mesmo, dentro do fogo, dentro da tormenta, dentro da tribulação, dentro das lutas. Porque somos nós a ser guiados por esse caminho, e não Deus. Então, quando chegará o dia do juízo de Deus, nós vamos ter que entender que vamos ter que pagar. Vamos ter que pagar. Então, aproveitemos hoje que Deus está a chamar a esse espírito de arrependimento, de parar de julgar o outro, parar de condenar o outro e começar a olhar para o nosso interior. Como é que está a nossa vida espiritual? Como é que está dentro de nós, antes de julgar o outro? E ter o espírito de arrependimento, pedir a Deus perdão, para que possamos nos corrigir. Entende? Porque Ele fala assim, no versículo 6, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Ou seja, Deus vai recompensar cada um segundo as suas obras. Se somos maus, também é o que vamos escolher. Estamos a julgar o outro, não queremos nos arrepender, sair desse caminho de julgar o outro, de condenar o outro, é isso que vamos escolher. Mas se como ainda há tempo, Deus nos espera aqui, então vamos ter esse espírito de arrependimento. Vamos aproveitar a misericórdia de Deus para nos corrigir e não para julgar o outro, para honrar e glória o nome dele, ok? Porque Deus não tem filhos preferidos.
simplesmente que aquele que obedece a Deus vai ver a mão de Deus na sua vida, ok? Para a honra e glória no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos refletir, não? Reflexionar nessa palavra e ver em que caminho estamos a andar. Jesus Cristo não nos condena, mas sim Ele vem para salvar, Ele vem para nos corrigir. E acredita, dá graças a Deus quando Deus corrige alguma coisa que não está bem em nós. Dá graças a Deus. Porque Ele é desse espírito de misericórdia para que possamos ter esse espírito de arrependimento dentro do nosso ser e poder nos corrigir e seguir para um bom caminho. Okay? O que nós não queremos que os outros façam na nossa vida, então vamos também limitar, vamos evitar a não fazer também para o outro. Okay? Vamos fazer a nossa oração agradecendo a Deus por mais uma direção. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ó Espírito Santo, te pedimos perdão e misericórdia, meu Pai, porque muitas vezes julgamos o outro, muitas vezes estamos a fazer coisas, meu Pai, em contra da vida do outro, meu Pai, e não vemos que nós mesmos estamos também fazendo algo errado, ou simplesmente estamos ainda fazendo coisas piores do que o outro, meu Pai. Tem misericórdia, nos coloca dentro de nós esse espírito de arrependimento, esse espírito que entende com a boa consciência de que nós não somos melhores que ninguém, não somos superiores que ninguém, meu Pai, mas sim que também somos falhos, que o Senhor não veio aqui para julgar nem para condenar, mas sim para nos salvar, para nos tirar desse poço de condenação, desse poço de tormenta, de lutas e tribulações, meu Pai. Ó Espírito Santo, nesse momento renova a nossa mente, limpa o nosso coração com o sangue de Jesus, meu Pai. Faz com que tenhamos bons olhos, meu Pai. Faz com que o que saia da nossa boca seja a palavra para abençoar e não para amaldiçoar, meu Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, agradecemos por mais um dia, te pedimos que seja o teu Santo Espírito a nos guiar, que seja o teu Santo Espírito, meu Pai, a dar essa boa consciência de entender o que é bom e o que é mau, meu Pai. Para que cada dia o Senhor venha estar nos nossos caminhos, para que cada dia o Senhor seja o nosso justo juiz, fazendo justiça sobre a nossa vida. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, vou deixar o louvor aqui embaixo para fortalecer ainda mais a nossa comunhão com o Jesus Cristo. E lembre sempre, Jesus Cristo não nos condena, mas quando Ele dá uma palavra é porque Ele quer libertar, Ele quer restaurar, Ele quer nos levar a uma nova história, a um novo caminho, com luz, com paz. E mesmo passando por lutas, Ele é conosco, ok? Deus te abençoe.